Olá, bom dia, professoras e professores. Nós estamos aqui para mais uma TPC de Ciências da Natureza. Desejamos uma ótima TPC a todos, com um tema muito importante que nós vamos abordar hoje, não é mesmo, Ju? Isso mesmo, Carol. Bom dia, professoras, professores. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de hoje. Desejamos uma ótima TPC a todos. Não é mesmo, Sara? Sim, bom dia, professoras e professores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre integração curricular. Vamos lá? Então, professores, como havíamos dito, a nossa TPC de hoje será sobre integração currículo paulista e novo ensino médio. A nossa pauta começaremos com a devolutiva, falaremos sobre integração curricular. Temos aí uma participação especial da PCNP Alexandra, que ela vai retomar o conceito de diferença e diversidade. Falaremos sobre os eixos estruturantes, protagonismo juvenil, competências gerais da BNCC na área de ciências da natureza, letramento científico no novo ensino médio, integração dos componentes, reflexão para a próxima TPC. E temos aí a retomada do capítulo 2 do vídeo Hortas Urbanas. E por último, as nossas referências. Agora eu passo a palavra para a PCNP Juliana, que ela vai falar sobre a nossa devolutiva. Obrigada, Sara. Então, para a devolutiva, a gente traz aí nos padrões que a gente veio trabalhando nas nossas últimas ATPCs, essa avaliação. Então, primeiro eu vou falar desse quadro que a gente tem aí, de avalia de uma escala de 1 a 10, e nós temos aí 87 professores que deram nota 10, que correspondem a 48,9%, 37 professores que deram nota 9, que corresponde a 20,8%, 37 professores deram nota 8, que corresponde a 20,8%, 13 professores nota 7, 7,3%, 3 professores deram nota 6, que corresponde a 1,7%, e um professor deu nota 5, que corresponde a 0,6%. Então, no total, foram 178 respostas. E nessa primeira parte, eu trago os elogios que foram trazidos por vocês aqui à nossa TPC. Então, o primeiro aqui, muito bom. Ele ou ela aqui elogiou o tema abordado. Tudo elogiou aqui. Excelente tema. Lembrando que o tema que a gente trouxe foi a alfabetização para especialistas. Tudo ótimo. Elogio a orientação, os métodos de identificação da leitura e escrita do estudante, conteúdo bem explicado. Agradeço o empenho deste grupo que nos proporcionam a cada dia recursos para a inovação. Parabéns. Muito boa a TPC, obrigada pela dedicação. A organização das ATPCs de Ciências da Natureza e a qualidade do material produzido, que traz o conhecimento das teorias, os exemplos e a prática. O trabalho de vocês é excelente. Nós agradecemos muito todos os elogios que a gente recebeu e continua recebendo, tanto no grupo, quanto até por parte dos próprios coordenadores que chegam para a gente para falar dessa devolutiva que vocês acabam dando ali. Muito bom, gente. Eu passo a palavra agora para dar continuidade à devolutiva. Então, vamos lá. A nossa avaliação, ela tem 3 dimensões, né? Ela tem a eu elogio, como a Juliana explanou muito bem. Agora vamos à dimensão eu critico. Vamos colocar aqui alguns itens para fazermos uma reflexão. Muita informação devido ao momento atual, ausência de legendas, a dificuldade de agenda para atender a demanda. Achei a parte infantil interessante, porém muito daquele conteúdo deveria ser passado ao professor de língua portuguesa. Não poder participar em tempo real. O fato da prática é bem diferente. Em uma sala lotada com tanta diversidade, o professor tem que ter vida fora da escola.
que deveria ser passado em outros momentos, para não ficar muitas informações ao mesmo tempo. Então, vamos lá, professores. Quanto às críticas, elas são muito bem-vindas, porém, vamos, a partir delas aqui nesse momento, fazer uma breve reflexão. Bem, quanto à ausência de legendas, estamos providenciando, né? Temos aí, essa demanda foi requerida, provavelmente por professores com dificuldades auditivas, mas aí nós estamos providenciando. Quanto à participação em tempo real, estamos amadurecendo a ideia de realizar a TPC ao vivo. Reconhecemos que a necessidade de interação mais real é mais interessante e importante também. Ela dinamiza mais essa nossa interação. Ressaltamos aqui que a TPC sobre alfabetização foi uma ação demandada pelas escolas através do MMR e que a mesma foi realizada para os professores coordenadores e desdobrada nas ATPCs de todos os componentes. A partir disso, vamos refletir sobre a urgência de um trabalho colaborativo nas escolas. Se você, professor, se sente sozinho, vamos lembrar que na escola somos agentes de transformação. Dentro da perspectiva da gestão democrática, temos que impulsionar o trabalho e a resolução de problemas de forma colaborativa. Para finalizar, fechamos com o nosso mestre Paulo Freire, no capítulo Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos da nossa alegria. Fica aqui essa reflexão. Agora eu passo a palavra para Ana Carolina. Bom dia. Nós também temos aí, né, o eu sugiro que nós colocamos na nossa lista de presença, para que vocês possam opinar, né, sugerir aí assuntos para as nossas ATPCs. Então, vamos falar um pouquinho sobre as sugestões que vocês colocaram nessa última ATPC. Gosto muito de aulas práticas com experimentos, seria bom sempre dar ideias. Seria interessante retomar os conceitos envolvidos para o novo ensino médio, como cada componente irá trabalhar número de aulas, etc. Sempre que possível, abordar tema para ser trabalhado no laboratório. Que não tenha mais ATPC online, que possamos ter mais tempo na ATPC da escola para atender os alunos do ensino remoto. Propostas para trabalharmos experimentos à distância. Atividades do tipo mão na massa. Não romantizar problemas que enfrentamos em sala de aula, já temos sobrecarga demais. Como ensinar ciências para estudantes com diferentes graus de autismo? Experimentos práticos que os alunos possam realizar em casa. Que tenha mais tempo para as formações. Mais temas de conteúdos científicos e atuais. Outras formações sobre esse tema, no caso, alfabetização, que foi o tema passado. Palestras. E, por fim, menos alunos nas salas para uma maior dedicação do professor às diversidades. Bom, então, elencando aqui a parte do gosto muito de aulas práticas com experimentos, atividades mão na massa, propostas para trabalharmos experimentos à distância, experimentos práticos que os alunos possam realizar em casa, esses temas nós procuramos sempre trazer nas nossas ATPCs, inclusive nas ATPCs passadas, né, nós tivemos aí a participação de muitos professores que acabam trazendo aí, né, as suas práticas em sala de aula, acabam participando da nossa ATPC, inclusive nós gostamos muito quando essa participação acontece, para que haja aí esse compartilhamento, né, de ideias, de práticas em sala de aula. Então, sempre que possível, a gente sempre traz, né, essas ideias e esses professores, e a gente até estende o convite também para aqueles que quiserem participar das nossas próximas ATPCs, é só mesmo entrar em contato conosco. Sobre a questão de retomar os conceitos envolvidos para o novo ensino médio, como cada componente irá trabalhar, número de aulas, hoje nós iniciamos, né,
um caminho aí de formações sobre o novo ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre integração curricular, e nas próximas ATPCs nós vamos estar adentrando aí em aprofundamentos, itinerários formativos, tudo dentro da forma pedagógica. A parte que diz respeito a número de aulas, atribuição, isso é uma parte administrativa, mas toda a parte pedagógica sobre o ensino médio, nós iremos aí nas próximas ATPCs estar trabalhando com vocês e passando mais orientações. Em relação a ATPC, que não tem ATPC online, que possamos ter mais tempo na ATPC da escola, para atender os alunos no ensino remoto, a ATPC, ela faz parte aí da carga horária do professor, e essa ATPC que nós temos aí online pela diretoria de ensino, ela está dentro aí do cronograma, né, que o professor tem quando ele tem as suas aulas atribuídas. Em relação a não romantizar problemas que enfrentamos em sala de aula, já temos sobrecarga demais, é muito importante, quando nós formos sugerir, ou até formos fazer críticas, né, construtivas, nós sempre estabelecermos a diferença, né, do que é romantizar um problema e do que nós trazemos, o que é possível nós trabalharmos para ajudar em sala de aula, ajudar o aluno, ajudar o professor. Então, é importante a gente ter essa diferenciação do que é romantizar e do que é propor ideias. No que diz respeito que tenha mais tempos para as formações, nós gostaríamos muito, né, que as nossas formações aí tivessem um tempo maior, para que a gente pudesse trabalhar até assuntos que muitas vezes a gente acaba tendo que conciliar com outras demandas que acabam chegando, tanto da SEDUC, inclusive esse último ATPC foi uma demanda, né, do MMR, como a Sara bem colocou. Então, nós fazemos o possível para estar aí intercalando outros temas, incluindo nas nossas formações, mas nós gostaríamos muito que o tempo fosse maior também. E em relação às palestras, na nossa antepenúltima TPC, se eu não me engano, logo quando nós voltamos de férias, nós trouxemos aí, né, uma TPC de acolhimento, onde nós tivemos a palestra com psicólogos, e foi muito interessante. Nós sempre convidamos, né, essas pessoas para que possam palestrar nas nossas ATPCs, mas é como a gente tem, como foi falado, nós temos uma demanda também que chega da SEDUC, e por isso que a gente não consegue sempre estar trazendo essas palestras, mas sempre que possível, nós vamos trazer essas palestras para que vocês possam assistir com esses convidados. E menos alunos nas salas para uma maior dedicação do professor às diversidades, é importante a gente frisar que nós, do Núcleo Pedagógico, trabalhamos com a formação, né, dos professores, na parte pedagógica. No que tange a questão administrativa, isso realmente não está dentro das nossas formações, né? Então, é uma questão administrativa que não cabe a nós tratarmos. Então, é isso, nós agradecemos muito as sugestões de todos vocês, e sempre que possível, nós vamos inferir e aderir essas sugestões nas nossas ATPCs. Muito obrigada. Então, volto eu aqui para dar continuidade à nossa temática. Para começar, vamos revisitar o conceito de integração no currículo do ensino médio. Então, vemos aqui, né, a integração das competências gerais do currículo, como mostra aí a figura, nós temos aí a integração de 4 componentes, né? Nós temos ali, dentro de uma competência, nós temos o conhecimento, nós temos procedimentos, nós temos atitudes e valores. Aqui temos a integração dos 4 pilares da educação: saber conhecer, fazer, ser e conviver. É muito importante, a partir de agora, fazer esse exercício de leitura de uma competência, identificar essa integração. Então, no nosso currículo, a parte de apresentação, ele traz toda essa fundamentação. Nós temos aqui 4 aspectos muito importantes do que trabalham aí no desenvolvimento dos nossos estudantes, ou seja, o desenvolvimento da pessoa. O currículo traz a integração dos aspectos motor, afetivo, cognitivo e, por último, a pessoa. O Michael Mahoney fala muito de ressonância. Cada aspecto ressoa no outro, de modo que essa ressonância impacta no desenvolvimento da pessoa.
Já que estamos falando de pessoa, trazemos aqui o seu conceito. Uma pessoa é um ser social, dotado de sensibilidade, com inteligência e vontade propriamente humanas. Para a psicologia, trata-se de um indivíduo humano, concreto. O conceito abarca os aspectos físicos, psíquicos do sujeito, que o definem pelo seu caráter singular e único. Esses aspectos justificam o princípio da educação integral do nosso currículo. Já que estamos falando de educação integral como princípio do nosso currículo, trazemos aqui uma fala muito interessante da nossa PCNP Alexandra Farias, que ela vai retomar os conceitos de diferença e diversidade. Olá, professores, tudo bem? Eu sou Alexandra Farias, PCNP de Educação Especial, e hoje venho conversar com vocês sobre dois conceitos, diferença e diversidade. Os objetivos formativos é refletir sobre a importância da diferença e diversidade no novo ensino médio, o embasamento teórico e como desenvolver práticas mais inclusivas nas salas de aula. Professores, gostaria de falar com vocês sobre dois conceitos que precisamos distinguir e distanciar para entender o referencial da inclusão, que é diversidade e diferenças. Diversidade se nós formos procurar no dicionário, é aquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. São características externas, visíveis, que toda a sociedade pode observar. A nota da prova de um aluno, a sua raça, a sua religião. Também podemos dizer que são alguns grupos de pessoas, como mulheres, negros, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQI+, dentre outros. A diversidade ela é a matriz da vida, é a nossa natureza diversa que faz com que a vida não apenas aconteça, mas se multiplique, se renove e se reinvente. Diferença. Diferença, se formos olhar no dicionário, ela vai estar a qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa da outra. A diferença é um conceito aberto, ele está em constante transformação. É a capacidade de nos reinventarmos. São características internas, profundas da nossa vida interior. Como a gente aprende, como a gente sente, como a gente vive. Isso é a diferença. Mas o que acontece na educação? Se adota sentidos equivocados para esses dois conceitos, adotando como sendo iguais, quando na verdade eles não são. Quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de diferença, não de diversidade. É importante compreender isto. Autores que sustentam esta afirmação são Maria Teresa Mantuan, que sustenta a filosofia da diferença e da inclusão, Nicolas Burbuli, que traz esta discussão, a diferença e diversidade. A prática pedagógica baseada na diferença, ela propõe atividades diversificadas em sala de aula, diferentes formas de ensinar, para que todos possam se apropriar do conhecimento, de formas diferentes. O pensamento de diferença na sala de aula nos faz refletir que a diferença está em cada aluno. Uma educação inclusiva, de fato, é aquela que acredita que todos os estudantes eles aprendem e têm o direito à educação escolar e à diferença. A educação inclusiva ela é voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças. Dados nos mostram que a escola brasileira ela é marcada pela exclusão e pela evasão de uma parte significativa dos alunos, que são marginalizados pelo insucesso, por privações
constantes e pela baixa autoestima, resultante da exclusão escolar e social, principalmente das crianças da educação especial. Durante anos, eles foram excluídos da sociedade, eles foram excluídos da educação. Eles ficavam em escolas segregadas, longe da sociedade. Diante deste cenário de exclusão, de segregação dos alunos em escolas especiais, o Plano Nacional de Educação estabelece algumas metas para a política educacional no período de 2014 a 2024. É a meta número 4, que solicita a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacional inclusivo, as salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Diante da meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação, a BNCC ela traz, na página 10, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. No estado de São Paulo, nós temos o Currículo Paulista, etapa Ensino Médio, de 2020, na página 39, está escrito: o Currículo Paulista, em observação acentuada à diversidade cultural e ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais do Estado, leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante, assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Um dos pontos focais de sua elaboração consiste na equidade e no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Podemos observar que no Currículo Paulista ele traz esta palavra equidade. Equidade significa o senso de justiça, o respeito da igualdade de direitos. E também ele traz nesse último parágrafo que nós devemos respeitar as diferenças, porque a educação especial ela é diferente, ela precisa ser pensada no indivíduo. Para que esse objetivo ele possa ser alcançado, é preciso criar algumas possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. É dessa forma, com os conteúdos curriculares, eles devem ser adaptados por cada área do conhecimento, considerando as especificidades de cada estudante, respeitando assim as potencialidades, dificuldades individuais, ritmos diferentes de aprendizagem, por meio de estratégia diversificada de ensino. Nesse sentido, deve-se possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades ancoradas no atendimento educacional inclusivo e no reconhecimento de comandas e contextos socioculturais inerentes aos diversos segmentos da população paulista. É necessário garantir ao aluno que no final da sua escolarização ele seja capaz de resolver problemas nos diferentes âmbitos pessoais, profissionais, sociais, assim como ser protagonista de sua própria história. Dentre as competências a serem trabalhadas na sala de aula inclusiva, podemos destacar a competência número 4, onde ela afirma que a gente pode utilizar diversas linguagens,
A verbal, oral ou visual motora, como libras, escrita, a corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artística, matemática, ciências. Então, se o aluno ele não consegue registrar, escrever, mas você pode, professor, usar outras formas de linguagem. Pode ser oral, ele pode participar oralmente da sua aula, ele pode artisticamente, pode ser feito uma peça, pode ser feito um desenho, pode ser feito um podcast. Existem diversas formas da gente trabalhar e incluir esses alunos no contexto escolar. E essa diversidade de linguagens, ela está pautada na BNCC. A inclusão, professor, é uma disposição para o encontro com o desconhecido, de poder olhar para cada um sem adiantar preconceitos, sustentando em sua vitalidade por ser e estar entre nós, de uma abertura para a ampliação do nosso repertório de mundo. E agora, professores, diante desses documentos estudados e esclarecidos, eu trago aqui um questionamento, uma reflexão, para que todos possam pensar na diversidade e na diferença, e como aplicá-la dentro da sala de aula de vocês. Como eu posso fazer para incluir o meu aluno? Como eu respeito o meu aluno? De que forma eu posso atendê-lo? Muito obrigada ao convite das PCNPs de ter participado dessa formação. Foi um grande prazer. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Para encerrar, vou deixar esta frase para vocês. Todos nós somos chamados a renovar nossa mente para transformar as instituições educacionais e a sociedade, de tal modo que nossa maneira de viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça e o nosso amor pela liberdade. Obrigada e até em breve. Então temos aqui uma figura muito interessante que vamos refletir sobre isso. A integração currículo e projeto de vida. Já estamos discorrendo sobre as formas de integração do currículo do ensino médio. A educação integral só faz sentido para os jovens se considerarmos seus sonhos e projetos de vida. Sabemos que a etapa do ensino médio é muito delicada. A urgência por arrumar uma fonte de renda para ajudar a família ou a si mesmo impulsiona os altos índices de evasão nessa etapa, negando a oportunidade a esses jovens de realizar seus sonhos e seu projeto de vida. Por outro lado, temos os jovens que não têm interesse em estudar, não têm sonhos e nem projeto de vida. São conhecidos como a geração nem. É nas aulas de projeto de vida que oportuniza a esses jovens a sonharem e construírem seus caminhos para o futuro. Para isso, precisam de conhecimentos e atitudes integrados e alinhados às novas demandas da sociedade. E já que o currículo acompanha essas demandas, fez-se necessário essa nova arquitetura na forma de itinerários formativos. Então, vemos aqui nessa imagem a articulação entre sonhos, itinerários formativos e projeto de vida. Para complementar, trazemos aqui o conhecimento do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, nesse vídeo sobre integração e currículo no projeto de vida. Vamos lá? Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa, e às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll,
que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Foi como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela. Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore. E fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso?
porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Então, depois desse vídeo maravilhoso do professor Cortella, esse discurso dele e essa revisitação sobre os princípios do currículo, a integração curricular, o que, por quê e como. Só para lembrar, é uma síntese de tudo que passamos até agora. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Agora eu passo a palavra para Ana Carolina. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os eixos estruturantes, né, que estão ali na portaria 4.123 e que também fazem parte, né, do currículo e estão muito presentes aí nos aprofundamentos curriculares para o próximo ano no novo ensino médio. Então, nós temos 4 eixos estruturantes, sendo eles a investigação científica, processos criativos, a intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É muito importante reconhecer estratégias para desenvolver esses eixos, né, os quais estruturam os aprofundamentos. Então, nós vamos relembrar um pouquinho cada um deles. A investigação científica, ela tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento, ou a formação técnica e profissional, ou também a temática do interesse do aluno. Já o eixo processos criativos, ele tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, também na formação técnica e profissional ou na área de interesse do estudante. A mediação e intervenção sociocultural tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temas do interesse do aluno para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. E, por fim, o eixo empreendedorismo. Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Agora nós teremos uma breve interação e nós gostaríamos que vocês pudessem contribuir no nosso chat. Então, vamos refletir. O que eu sei sobre eixos estruturantes? E o que eu gostaria de saber mais sobre os eixos estruturantes? Vamos lá?
Muito obrigada pela participação de todos no nosso chat. As contribuições foram muito boas. Bom, protagonismo juvenil em diálogo com o currículo paulista. Como a Sara bem colocou anteriormente, e também o vídeo do Cortella, que fala sobre o projeto de vida, os princípios da educação integral estão interligados com o protagonismo juvenil, que é uma forma de reconhecer que a participação dos estudantes, ela pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política aonde esses estudantes estão inseridos. Então, o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões, tanto intelectual como física, afetiva social, ética, moral e simbólica, estão presentes, devem estar presentes nesse diálogo com o currículo e também com o projeto de vida do estudante dentro da educação integral. O protagonismo e a autonomia do estudante faz com que ele seja direcionado e participe ativamente, né, do seu dia a dia, nas suas aulas, construindo um pensamento crítico e uma visão holística de mundo aonde ele vive. Então, essa integração é muito importante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as competências. Nós vamos iniciar aqui mostrando as competências gerais da educação básica, que são elas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas são as 10 competências gerais da educação básica, que fazem parte da vida do estudante durante a sua caminhada, né, no ambiente escolar e também fora dela. Agora nós vamos mostrar um pouquinho para vocês as competências específicas da área de ciências da natureza. Bom, a BNCC, de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, para o ensino médio, ela apresenta 3 competências centrais, que nós descrevemos aí nos slides. Essas 3 competências, elas desdobram-se em habilidades. A área de Ciências da Natureza, ela é formada por conhecimentos de química, física e biologia. E é uma área que propõe aos estudantes construir e utilizar os conhecimentos específicos de ciências para poder argumentar, propor soluções, enfrentar desafios locais e globais relativos às condições de vida e ambiente. Isso ocorre numa visão espiral. A partir dos conhecimentos de química, física e biologia, que fazem parte da área de ciência da natureza, é que vão sendo retomados esses conhecimentos, que começaram lá no ensino fundamental e eles vão se aprofundar no ensino médio. Então, nós temos aí essas 3 competências. A primeira é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos. E investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza. E esse eixo, né, essa competência de investigação científica, é que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. No ensino médio, nós apresentamos essas 3 competências específicas que aprofundam, né, essas habilidades trabalhadas que vêm lá do ensino fundamental e que foram desenvolvidas nas unidades temáticas Matéria e Energia, Terra e Universo e Vida e Evolução. Além disso, as competências, elas pretendem dar oportunidades aos estudantes para que eles aprendam a estruturar linguagens argumentativas, a desenvolver propostas de intervenção pautadas em evidências e em conhecimentos científicos, em princípios éticos e responsáveis. E cada competência específica, ela apresenta quais as habilidades que podem ser alcançadas nessa etapa da escolaridade. A competência 1 e 2, ela apresenta uma retomada do ensino fundamental. Já a competência número 3, ela propõe o quê? A utilização do pensamento científico para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção, levando o estudante a assumir uma postura crítica e criativa nas demandas do seu entorno. Então, como nós podemos ver aqui no slide,
nós aqui apresentamos uma sistematização. A competência 1 e a competência 2, elas são um aprofundamento, né, do ensino fundamental dentro dos eixos matéria, energia, vida e evolução, e já a competência 3, que merece esse destaque, ela amplia as habilidades investigativas, as reflexões a respeito de tecnologias e como comunicar as pesquisas. Ou seja, ela possibilita a interlocução entre os componentes, sem perder as especificidades. Então, as particularidades de química, física e biologia, elas vão convergir de forma a possibilitar que os estudantes reflitam criticamente sobre a qualidade de vida individual e coletiva. Possibilidades e caminho da integração curricular. Então, para a elaboração do currículo, é muito importante o estudo das habilidades consideradas em cada uma das competências. Por que é importante esse estudo? Para poder contextualizar, complementar ou aprofundar cada uma delas. E ao realizar esses estudos, é possível identificar pontos em comum entre as diferentes áreas da ciência da natureza em uma mesma habilidade. Isso possibilita uma variedade de metodologias. A área de ciência da natureza, ela mantém uma relação com os eixos de investigação e letramento científico. E ela, através de uma ótica de diferentes componentes curriculares, que no caso biologia, química e física, de uma forma articulada e transdisciplinar. Então, dessa maneira, cada um dos componentes de maneira integrada vão contribuir para o desenvolvimento das competências gerais, das competências específicas e das habilidades de área. E isso está interligado no letramento científico, que faz parte também do ensino médio. O letramento científico, ele se refere tanto à compreensão de conceitos científicos, como a capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sobre uma perspectiva científica. Entre as mudanças que ocorrem, né, em ciência da natureza, a interlocução entre os componentes biologia, física e química estrutura o trabalho dos objetos de conhecimento para o desenvolvimento das habilidades e competências específicas. E essa estrutura, ela vai reiterar a importância do processo investigativo, que está lá na competência 3, partindo de problemas reais que permitem um olhar integrado e também a mobilização dos conceitos de cada componente. Eu passo a palavra a Juliana. Muito obrigada, Carol. Então, temos agora como objetivo dessa parte da nossa TPC analisar como os objetos de conhecimento vão possibilitar a integração dos componentes e o desenvolvimento das habilidades na nossa área. Então, temos aqui como objetos de conhecimento para relembrar vocês, hereditariedade, grandezas e medidas, evolução dos modelos atômicos, e um material que pode ser muito útil para a identificação, né, desses objetos, tanto o currículo quanto a própria matriz de habilidades essenciais. Propomos agora que vocês interajam conosco no chat aqui do YouTube. Observem essas figuras que a gente traz aqui e nosso questionamento é: quais objetos de conhecimento podemos identificar? A gente vai ter 2 minutos para interagir aqui.
Agradecemos a interação de vocês aqui conosco. Dando continuidade, propomos mais uma interação aqui. Quais as competências e habilidades relacionadas à química, física e biologia você trabalharia nesses objetos de conhecimento? Mais 2 minutos para interação. Muito obrigada, professores e professoras, pela participação. Pensando, então, nessa integração dos componentes, trazemos uma das abordagens possíveis através das imagens apresentadas. Então, como objeto de conhecimento, temos a radiação. E com ele, podemos explorar a competência número 1. Então, que serve de aprofundamento do eixo matéria e energia, como a Carol já havia dito. Então, é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Como habilidade associada, a gente pode trazer essa daqui, EM13CNT103, que é utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. E como temas de interesse dos estudantes, podemos abranger a esse objeto de conhecimento, a essa competência, a essa habilidade, o autocuidado, a origem de doenças, explicações para recursos tecnológicos do dia a dia, entre outros. Então, esse é um exemplo de como trabalhar a integração dos componentes. Falando agora um pouquinho do eixo estruturante investigação científica, é importante saber observar e fazer perguntas sobre os objetos, situações, problemas e fenômenos observados. São esses os primeiros passos para iniciar o processo investigativo. Na nossa área de ciências da natureza, a investigação científica ela ocupa um papel de destaque como uma forma de construção do conhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico. As esferas que envolvem a investigação científica encontram-se nessa imagem, como o ensino de ciências como ponto central,
ladeado aí pelas questões sociais, a educação em ciência e tecnologia e o projeto de vida do estudante. Nesse sentido, traz como propostas pesquisar e elaborar hipóteses, aplicar o pensamento científico em situações da vida cotidiana, tomar decisões com base no autocuidado pelo levantamento de evidências e também comunicar dados para argumentar sobre questões sociais. Como apoio formativo e uma forma de desenvolver esse trabalho pautado na integração curricular, nós temos o Caderno Currículo em Ação, que tem origem no Currículo Paulista e considera em seu conteúdo não apenas os diferentes fatores de integração, mas as especificidades de cada componente da nossa área. Falando agora sobre aprofundamentos, e já finalizando a nossa TPC, é muito comum confundir os processos e os objetivos dos itinerários formativos como uma versão mais difícil e complexa da formação geral básica, mas a gente precisa ter cuidado, não é isso. Então, para ter mais clareza sobre isso, os itinerários formativos, eles apresentam uma possibilidade de ampliação, e eles podem trazer aí novas temáticas e possibilidades para que os estudantes sejam protagonistas de seu processo de aprendizagem, com o uso de trabalho por times, projeto, ensino híbrido, entre outras metodologias ativas. Trazemos então aqui uma reflexão para a nossa próxima TPC. O que eu sei sobre os aprofundamentos dos itinerários formativos? O que eu gostaria de saber sobre os aprofundamentos? Por favor, podem compartilhar também através do nosso formulário lá na lista de presença, que nós temos as referências utilizadas na nossa TPC. E para finalizar com chave de ouro essa TPC, a gente traz o segundo capítulo de Hortas Urbanas, promovendo saúde e bem-estar. É o capítulo 2, então, com a PCNP Adriana. E aqui a gente traz hoje o que eu preciso saber antes do plantio e o plantio de abacaxi. Então, o que eu preciso saber, né? Mais um item que eu preciso saber, o que eu preciso ter ali disponível para o plantio. Eu preciso ter água limpa. A água ela não pode estar passando perto ali de esgoto, né? Ou correndo risco de estar contaminada, né? E dependendo do espaço, a minha rega pode ser manual, ela pode ser através de dispersores numa grande horta, ou você engata essa mangueira que sai do dispersor numa torneira, né? Tem alguns até mais sofisticados, com time ali, né? Alguns mais sofisticados ainda, que você consegue, pelo celular, fazer o agendamento ali da sua rega. Então, a pessoa sai de casa e sabe que tal horário aquele sistema vai disparar e vai regar a sua horta. Tudo digital, né? E na ponta dessa mangueira, eu tenho o dispersor. Então, o dispersor, né, são vários modelos. Tem micro dispersores de águas, que eles chamam também de aspersores, que sai como se fosse uma nuvem, né? Uma garoa muito fininha, gotículas muito pequenininhas. Isso vai aguando ali a sua horta. E aí, conforme a planta vai crescendo mais, tem gente que vai mudando esse bico aqui até sair já uma quantidade maior de água que não chega a tombar a planta, continua sendo um jato fininho, mas a planta já suporta de uma forma adequada. E o método que eu mais gosto ali para pegar essa água limpa aí, né, é a captação de água de chuva, né? Porque aí você economiza na conta de água e você tem a água ali à disposição. Então, a captação de água de chuva nada mais é do que o pessoal tem o telhado na sua casa com uma determinada queda, né? Vem a calha, essa calha é engatada ali num cano. Esse cano, dependendo aqui, cada sistema é de um jeito, né? Como são caseiros, muitos sistemas são caseiros, cada pessoa faz de um jeito. Mas o jeito mais legal que eu já vi até hoje é que aqui ou aqui, antes de entrar, você tem uma peneira. E na hora que vem a chuva vem trazendo sedimento ali, que está a poeira, resto de folha, né? Que está no telhado.
E antes de cair no reservatório, essa peneira prende esse material, né? E tem algumas pessoas que esse cano aqui só é engatado depois que desce a primeira enxurrada de água aqui no telhado, que lava o telhado, aí é que a pessoa engata isso aqui na calha, no cano que sai da calha. E aí já vem um pouco mais limpa e mesmo assim ainda tem a peneira, tá? Aí fica no reservatório, essa água não é potável, não é para beber, mas é água limpa, né? Água da chuva. E aí, aqui embaixo nós temos uma torneira. Essa torneira é ligada numa mangueira. É interessante, se puder ser essa caixa mais alto do que o nível do solo, né? Aqui ela está num suporte, por conta da pressão da água, né? Então aí aqui a água, por conta da altura da caixa, vai sair com um pouco mais de velocidade, né? E isso dá um pouco mais de pressão aqui embaixo na hora que for regar a sua horta. E aí é uma água que vem gratuita aí da chuva e uma água sem cloro, né? Porque algumas espécies de plantas são mais sensíveis à água clorada, à água tratada que vem aqui em São Paulo, né, da Sabesp, por exemplo. Tem dias que a água cheira a cloro, tá? Vem do tratamento, recém-tratada, então ela tem um cheiro mais forte de cloro. Dependendo da planta, ela fica mais amarelada ali, né? Dá uma queimada ali. Então, se puder deixar o cloro evaporar, é melhor. Então, por exemplo, eu tenho uns vasinhos lá na pia, lá da cozinha, na janela da pia da cozinha. Se eu puder deixar à noite uma jarra, que eu vou aguar aquela planta, ali em cima da pia, mesmo que seja água que venha da rua, à noite esse cloro ele tende a evaporar. Então, no outro dia cedo, se tiver cloro, era uma quantidade concentrada muito pequena. Então, ele consegue aguar as plantinhas dele sem estar colocando o cloro nas plantas, tá? Então, são só dicas que a gente vai pegando no dia a dia. Tem gente que precisa de 1, 2, 3 baldes de água, porque tem canteiros que são suspensos ali no corredor da casa. O pessoal deixa ali, pega ali no tanque e deixa no dia seguinte, né? Para poder colocar água na planta. E só lembrando, que agora eu lembrei, né? Aguar a planta sempre nos horários mais frios do dia. Quando está amanhecendo ali, né? É bom aguar a planta, porque tira o sereno lá e tal também. Ou à noite, né? Na hora que o sol iniciou, né? Já está das 4 horas em diante, dependendo da região, mas na hora que o sol não está a pino, tá? Porque se é verão, o sol está a pino, tudo ali está quente, né? A planta está quente, o solo está quente, a raiz está quente, está tudo quente. Você joga água, pode dar um choque térmico e pode acabar matando a planta, né? Então, o ideal é não esquecer, né, de regar, principalmente dar uma olhadinha na previsão do tempo, principalmente no verão, se vai chover, se não vai chover, como é que tá. Às vezes fica uma semana sem chover, dependendo da região, mas é interessante você estar aguando sempre nesse horário. Ah, não deu para eu aguar, meu pé de tomate está ali, né? E vai estar muito quente, não sei o quê, eu não consegui aguar de manhã, tal, está começando a murchar. Dá uma arrastadinha nele, assim, meio que perto do muro, da sombra, assim, né? Até poder passar aquele horário, ou até passando uma hora e pouquinho, ele estando na sombra, ele já deu uma baixada na temperatura. Aí você pode regar, mesmo no meio do dia, porque ele não está só a pino, ele está na sombra. Tá? Então, são só dicas aí para a gente poder dar continuidade, tá? Que a gente vai observando. Porque quando a gente começa a mexer com planta, a gente vai ver que parece que tem personalidade, né? Cada planta gosta de um cantinho na casa, gosta de determinado cuidado. Às vezes, só de você virar o vaso, ela não gosta, dá uma murchada, né? Então, no acerto e erro. Então, você vai testando, aqui dá, aqui não dá. Se não der certo, não ficar triste, porque o importante é você tentar. E você tenta mais uma vez, tenta de uma forma diferente. Ó, o que eu posso ter feito de errado? Agora eu vou tentar assim. E daqui a pouquinho já vai dar certo, tá? E às vezes deu certíssimo para você, você passou para o seu colega, ele fez igualzinho e deu errado. Porque a casa dele é em outro lugar, a incidência de sol de outro jeito, né? A quantidade de água, enfim, alguma coisa ele faz diferente ali e dá errado, tá? Então ele fala, nossa, fiz tudo igualzinho, igualzinho, igualzinho e deu errado. E na verdade, né, ele também vai ter que passar por
por acertos e erros. Ele também tem que verificar o que a planta precisa para estar na casa dele ali, para estar bem, né? E ele vai ter que ir ajeitando aos pouquinhos. Um pouquinho de paciência, mexer com planta é uma terapia, né? Tem alguns estudos que dizem que você mexer na terra, mexer com planta, previne ansiedade. Né? E isso é verdade, né? Até eu mesma, quando eu estou um pouco mais agitada, muita coisa para fazer, eu paro um pouco, vou lá um pouco cavocar lá nos meus vasos lá e tal, vou mexer aqui, vou cortar ali. Quando eu termino, 1 hora depois, 2 horas depois, aquele estresse do dia a dia do trabalho e tal, ele passou. Eu já estou mais leve, eu já não estou me sentindo tão carregada do que quando eu estava, quando iniciei o trabalho, né? E tem outros estudos que dizem que em 2 horas de verde na semana previne depressão. Então é muito importante para a gente, com essa vida corrida que nós levamos, né? Com tudo que acontece no mundo, com a correria de filhos, de casa, de emprego, de conta, enfim, todos os problemas que você pode estar imaginando e pode estar passando, tirar alguns minutos para a gente, para poder drenar essas energias, né? E você poder ficar bem, né? E mexer com planta é algo que funciona, tá? Isso, a única coisa que você corre perigo, que é um perigo muito grande, é de você se apaixonar pelas plantas, né? E ficar testando e tal. Eu sou bióloga, né? Não sou agrônoma nem nada. Muitas coisas eu não sei, né? Ninguém sabe tudo. Nem o expert no assunto não sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? Mas a gente eu estando ali, né? E as outras pessoas também, né? Todo mundo com o coração aberto a aprender todo dia e ensinar, né? Que é o mais importante. A partir do momento que você aprendeu uma coisa, você compartilhar com as pessoas, eu acho que é fundamental, né? É empatia, empatia pelos seres vivos, pelas plantas, pelos animais, pelas pessoas, pela natureza, pelo planeta, né? Querer bem, é se querer bem, né? Então é algo muito importante. Bem, vamos dar continuidade aqui, né? Preciso de um lugar que bata luz. Planta de horta precisa de pelo menos 5 horas de luz, né? Então, a luz é extremamente necessária por conta de um processo de produção de energia, né? Que no caso da planta, essa energia é a glicose dela, né? Que é chamada de fotossíntese. Então, ela vai usar a luz do sol, ela vai usar o oxigênio. Não, tô falando besteira. E o oxigênio aqui já falei, só porque li. Ela vai liberar o oxigênio. Ela vai usar a luz do sol e ela vai usar o gás carbônico. E vai usar a água e os nutrientes que estão aqui no solo. Ela vai processar isso aqui nas suas folhinhas verdinhas aqui, ó, como se fosse um grande liquidificador, e vai produzir a sua glicose, que é a sua energia. Essa glicose vai servir para crescimento, para produzir as flores, para produzir os frutos, né? Para desenvolvimento da planta, para crescer e ficar bonitona. E ela vai liberar o oxigênio. Curiosidade, viu, gente? Esse oxigênio aqui não é da quebra da molécula do gás carbônico. Esse oxigênio aqui é da quebra da molécula da água, o H2O. Tá? É o Ozinho lá aqui que quebra, né? Nos ciclos de energia que ela realiza e ela libera o oxigênio para a gente. Tá? Esse processo aqui, ó, de fotossíntese, ela ocorre durante a luz do dia. À noite, eu tenho um outro processo específico que é a respiração. As plantas respiram igual a gente. Por quê? Toda essa glicose que ela produziu aqui durante o dia, ela precisa gastar. E aonde é que ela gasta? Né? Ela gasta à noite. À noite ela vai estar com as suas células em desenvolvimento e aí ela vai absorver o oxigênio e liberar gás carbônico, igual a gente. Tá? De dia ela também faz esse processo de respiração. À noite é um pouquinho maior. Só que durante o dia, além da respiração, ela faz a fotossíntese também. Interessante, né? Então você vê que é um ser espetacular, né? Que dá comida pra gente, dá sombra pra gente, dá água pra gente, né? Porque tem plantas que têm grandes armazenamentos de água.
promove a biodiversidade do planeta, alimenta os animais, alimenta todo mundo, né? E mesmo assim tem muita gente cortando muita coisa aí, né, no planeta aí e acabando com a biodiversidade desnecessária, né? Mas se eu tô lá na minha casa, tal, não tem um canteiro grande que bate bastante sol, eu não sei direito ali naquele corredor lá da minha casa, o que que eu posso fazer, né? Eu não sei direito. Eu tenho que verificar. Então, eu vou chegar lá, vou trabalhar durante a semana, eu vou lá ver o meu corredor lá no final de semana, lá no domingo. Eu tenho que ver quanto que bate de luz. Eu quero botar a minha horta aqui nessa parede aqui. Eu sei que bate luz em algum momento, mas eu não sei quanto. Eu vou fazer um teste. Eu vou de manhã cedo, vou olhar a direção do sol e vou marcar no quintal onde está batendo a luz. Quando for meio-dia, eu vou olhar de novo. E quando for no final da tarde, eu vou olhar de novo. Você tendo, né, essas informações, aonde que bate a luz do sol, né, e quanto tempo mais ou menos ela ficou ali, você vai conseguir definir direitinho se aquela parede que você quer vai servir para ter a sua horta, né? E se não for aquela parede, que outro lugar ali eu posso, né, me organizar ali para poder ter essa horta? Tá? Então, eu preciso ter essa atenção, porque sem a luz não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem crescimento. Tá? É essencial para a produção de energia e crescimento da planta. E tem plantas que, dependendo da espécie, precisa até mais de 5 horas de luz. Precisa de luz o dia todo. Mas pelo menos essas 5 horas aqui, ó, a gente tem que disponibilizar para ela. Tem planta que vai ter o crescimento mais lento, ó, meu quintal bate sombra na metade do dia, não sei o quê. Ela vai viver? Vai. Um pouco mais lento? Vai. Mas ela está lá, o meu pé lá de alecrim vai estar lá, né? Um pouco mais verdinho, um pouco menor do que o da vizinha, que bate só lá no alecrim dela o dia inteiro, tá? Mas ele vai estar lá com você, tá bom? Oi, voltei. Muito bem. Vamos plantar nosso abacaxi, replantar, né? Então, só lembrando, deixa a coroa, mais um pedacinho embaixo do fruto. E aí, eu vou passar aqui aquela receitinha básica que nós já conversamos lá na outra aula. Então, aqui eu tenho uma bandeja, onde eu tenho até um elemento a mais, aqui a areia. A areia, quando eu planto no vaso, pelo que diz os especialistas, é que a areia dá uma maior aeração no solo, faz com que a drenagem da água, quando você coloca, seja mais eficiente, tá? Nossa, gente, caiu uma lagartixa enorme aqui, peraí. Caindo do céu, foi embora. Foi embora. Esse telhado de barro, né? Cai de tudo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho areia. Eu tenho a terra de jardim. Eu tenho terra de composteira. Ela é mais úmida. E aí, uma coisa legal é que no meio da minha terra de composteira, ela tem uns pedaços de carvão. Por quê? Eu tenho fogão de lenha aqui e sobra aquela cinza, um pedaço, né, de madeira queimada. E, tecnicamente, o carvão e a cinza, eles auxiliam no controle de pragas. Então, é um tipo de um repelente, tá? Então, e é fonte de hidrogênio também, então, nitrogênio. Então, eu coloco aqui também na minha composteira, tanto a cinza quanto aqueles pedaços maiorzinhos. E aí eu deixo, tá? Porque isso aqui também ajuda lá na drenagem da água. E aqui eu tenho humus de minhoca. E aqui mais clarinho é a minha pitada de calcário, pra gente poder equilibrar, né, o pH dessa mistura. Muito bem. Vou misturar tudo. Aí o vaso, ele é maior do que o vaso que ele estava. Eu coloquei lá uma camada bem pequena de pedra de construção mesmo. Não liga não, tá? São vários sons aqui, vários bichos, várias coisas acontecendo. Os cachorros estão brincando. Aí eles passam correndo aqui a milhão atrás de mim. Aí pensam, nossa, tem um dinossauro atrás dela que vai engolir. Mas não, são só os cães brincando aqui. Mesmo, eu já conversei com eles, falei que eu não quero que faça barulho, mas acho que eles não entenderam.
Aqui eu tenho o vaso. Dentro eu tenho um pouquinho de pedra, pouquinho, tá? Tipo 2 dedinhos. Ajeitei aqui. Acho que aqui fica bom. Vou colocar a terra. Lembra que eu falei que quando a gente faz transplante de muda, a gente não coloca tudo? A gente coloca só até metade? Coloquei metade. Não sei se dá pra você ver. Metade. Vou mostrar pra vocês meu abacaxi. Aí quando for mexer com o abacaxi, toma cuidado, porque aquela coroa, ela tem a borda serrilhada na folha e ela pode cortar a mão, tá? Então usa sempre luva. Eu gosto dessa, que é de borracha, que você compra no mercado, facinho de usar, enfim. Mas tem alguns outros modelos, né? Aí vai do gosto de cada um. Eu gosto dessa daqui, que dura bem e baratinho. Olha meu abacaxi. Isso aqui na correria. E ele cresceu, né? Ele era um toquinho, né? Ele era um toquinho assim. E ele cresceu. Vou tirar. Aí tá num pote menor ainda, ó. Isso aqui é só um cachepô. Aí vamos ver como é que ele vai estar. Quando você for tirar uma muda para transplante, sempre dá uma apertadinha no vaso, uns soquinhos aqui, tá? E aí nós vamos ver como é que já saiu o torrão. O torrão com tudo. Dá pra vocês verem as raizinhas do abacaxi? Olha que legal. Branquinho, né? Então enraizou. Pegou, a muda está pega. Agora eu vou levantar, vai sumir meu rosto. Mas vai aparecer o que interessa aqui, que é a planta. Vou colocar ela bem no meio. Tá? Minha mão tá protegida, então não vai cortar. Vou pegar a terra. E vou colocando ela nas bordas. E aí uma dica, isso tanto para horta de vaso quanto para horta de canteiro, é que quando você faz a para de jardim, capim, né, cortadinho, picadinho, ele seca, ele vira um tipo de um feno. Se você tem essa palhada, né, ou mesmo corte de grama de jardim, ela seca, você pode forrar o vaso dando um acabamento aqui em cima. E isso faz com que o solo fique protegido. Aí você vai, quando já tem uma boa camada, que você consegue dar uma apertada nas laterais, para ela não ficar bamba. Tinha humus de minhoca ali, né? Acho que eu falei, né? Tinha um montinho ali que era humus de minhoca. Então aqui também tem humus de minhoca. Olha, fiz a conta certinha do substrato. Meus periquitos, tá? Do mantenedor aqui. O cachorro do vizinho. Isso, enfim, faz parte. Dá uma batidinha pra ela descer o restinho da terra, tá? Aí agora eu vou colocar água. Lembra que eu falei pra vocês da água, evitar a água com cloro? Uma dica que diminui bem é você pegar a água da caixa, que é a água principalmente amanhecida, né? Que à noite a água não foi utilizada e o cloro também já evaporou. Molha bem para incorporar. O ideal é que você dê essa primeira rega, que a planta ela chegue a escorrer embaixo. Tá drenando. Foi tudo. Começando a pingar embaixo. Vamos ver se vai ser suficiente. Começou. Então, deu, tá? Pode ser que fique com essas pontinhas amarelinhas, principalmente quando ainda tá muito jovem, ainda tá criando as raízes, né? Desenvolvendo as raízes, então ainda fique. Mas isso daqui faz parte, a parte amarelada, um pouco, né, manchada, comida da planta, é um bom sinal, porque é um sinal que a planta está sendo atacada por alguma coisa, obviamente passou por um sofrimento, mas ela também desenvolve a sua defesa natural.
e faz com que ela fique mais forte também, principalmente quando é ataque, tá? Se ela consegue se livrar disso daí, ela conseguiu um mecanismo que ela conseguiu se livrar sozinha, tá? E eu quero mostrar pra vocês, que eu esqueci lá no canteiro, o meu abacaxi, o meu pé de abacaxi que deu o abacaxi, que eu não apresentei ele. Eu apresentei os outros jovenzinhos, ele também é um abacaxi de vaso. Pera aí que eu vou mostrar, ele tá aqui do outro lado. Ele tá plantado junto com o pé de araçá. Eu tenho um pé de araçá de vaso, tá? Ele carrega muito na época. E esse aqui, ó, é o pé de abacaxi, né? E ele já deu abacaxi, ó, tá vendo? A folha tá seca aqui, é um processo natural, tá? Essa perda de folha, mas aqui ele tá saudável. E aqui dentro, ó, nasce de tudo que você pode imaginar. Porque é só adubo orgânico, então não tem esse impedimento. Vai nascer outras plantas. Sem falar nisso, preciso até adubar. Porque um sinal que tá faltando nitrogênio, ó, é o surgimento dessa planta aqui, é o trevo de 3 folhas. Quando essa planta começa a aparecer nos vasos ou mesmo na horta, é um sinal que o solo está pobre em nitrogênio, porque essa planta consegue se desenvolver muito bem em solos pobres em nitrogênio. Então é um sinal que você precisa iniciar, colocar novamente adubo. Tá bom? Esperamos ter contribuído para a formação continuada de todos vocês. Agradecemos muito a sua participação aqui nessa TPC. E lembramos aí para vocês, não se esqueçam de preencher a lista de presença disponível na descrição do vídeo. Até a próxima!